Pessoal, beleza? Bom, aqui é o professor Alisson. Vou estar trazendo esse vídeo aqui para solucionar um problema de convecção forçada externa em placa plana, envolvendo a caracterização das camadas limites de velocidade e térmica que se desenvolvem numa placa plana. Beleza? Vamos ver o exemplo. Considere os seguintes fluidos na temperatura de filme de 300 Kelvin, escoando em corrente paralela sobre uma placa plana com velocidade de 1 metro por segundo. Os fluidos que devem ser considerados: atmosfera, água, óleo de motor e mercúrio. Letra A. Para cada fluido, determine as espessuras das camadas limites de velocidade e térmica a uma distância de 40 milímetros do bordo de ataque. Então, nessa primeira letra, ele quer que você determine quais são as espessuras tanto da camada limite de velocidade e da camada limite térmica a uma distância de 40 milímetros do bordo de ataque. Para os 4 casos, ou seja, para uma situação onde eu tenho ar, atmosfera escoando, água, óleo de motor e mercúrio, 4 casos distintos. Na letra B, pede para cada um dos fluidos dados e nas mesmas coordenadas e represente graficamente as espessuras das camadas limites em função da distância do bordo de ataque a um comprimento de 40 milímetros. Então, na letra B, o que está se pedindo é que você desenhe graficamente como que essas espessuras das camadas limites se desenvolvem desde o bordo de ataque até uma distância de 40 milímetros, certo? Ou seja, ao você descrever as espessuras das camadas limites, você vai acabar apresentando todo o perfil da camada limite desenvolvido, tanto a de velocidade quanto a térmica, para cada um dos fluidos escoando. Então, se a gente conseguir fazer a letra B, a letra A vai sair automaticamente, porque na letra A ele só quer a espessura, as espessuras a 40 milímetros do bordo de ataque. Então, aqui hoje eu vou apresentar como é que faz esses gráficos, certo? Como pode ser feito esses gráficos das camadas limites. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos precisar saber mais ou menos o desenho esquemático do problema, certo? Sem ainda especificar de maneira quantitativa como que, de fato, serão as camadas limites. Mas nós temos uma placa plana, certo? Onde vai existir o escoamento de um fluido a uma velocidade de 1 metro por segundo, uma temperatura de filme de 300 Kelvin. Então, lembrando que a temperatura de filme já é aquela média, né, aritmética, entre a temperatura do fluido na corrente livre e a temperatura da superfície da placa. Então, aqui nós já temos a temperatura de filme. Bom, então, como caracterizar as camadas limites? Beleza. Para caracterizar as camadas limites, primeiramente nós precisaremos das propriedades dos fluidos. E para esse exemplo, nós precisaremos apenas das propriedades de viscosidade cinemática e do número de Prandtl, certo? Tanto para o ar, para a água, para o óleo do motor e para o mercúrio, uma temperatura de filme de 300 Kelvin. Esses dados foram retirados do apêndice do livro do Encopero. Beleza? Vamos lá. Com base nas propriedades, nós precisaremos, né? Nós vamos precisar determinar as camadas limites de velocidade e térmica, que dependem do regime do escoamento do fluido. Da seguinte forma, olha só. Se o regime for laminar, o cálculo para a espessura da camada limite de velocidade é dado por 5 vezes x vezes o número de Reynolds local elevado a menos meio. E a espessura da camada limite térmica para o escoamento laminar é dado pelo produto
da espessura da camada limite de velocidade vezes o número de Prandtl elevado a menos 1/3. Se o regime for turbulento, nós vamos fazer apenas um cálculo, porque para o regime turbulento, pode-se considerar que a espessura da camada limite térmica é basicamente igual à espessura da camada limite de velocidade. O cálculo vai ser dado por 0,37 vezes x vezes Reynolds local elevado a menos 1/5. Agora, pessoal, só fazer cálculo, fazer gráfico, para que a gente possa assimilar melhor essa ideia de camada limite, certo? E aí, vocês poderiam fazer do jeito que acharem melhor. Ou no braço, certo? Ou no Excel, ou no MATLAB, em qualquer lugar, certo? Desde que você consiga descrever o gráfico e que esse gráfico possa fazer, né, a gente interpretar melhor, né, o fenômeno. Bom, então, a partir de agora, nós vamos fazer o processo de determinar as espessuras da camada limite, né, ponto a ponto, e assim desenhar o perfil das camadas limites. Bom, para isso, eu vou utilizar o MATLAB, uma versão bem antiga, 2010, mas que vai ser já suficiente. Então, para começar a fazer no MATLAB, nós vamos precisar criar um vetor de x, certo? O vetor de x ele vai discretizar o comprimento da placa. A placa ela vai iniciar de 0, certo? A gente vai variar os pontos a cada 1 milímetro, aqui eu vou colocar tudo no SI, então 0, no caso ponto, né, 0,001 metro. A gente vai até 40 milímetros, tá ok? Então 0,04 metros. Então isso aqui vai ser o meu vetor de x da placa. Vamos precisar também informar para o efeito de cálculo a velocidade, certo? Então, velocidade chamada de V minúsculo, 1 metro por segundo. A gente vai precisar também das informações das viscosidades cinemáticas dos fluidos. Então, vamos colocar as viscosidades para cada fluido de maneira específica. Então, vou colocar a viscosidade do ar como sendo Ni, underline, o A em inglês, certo? Tudo no SI, tá ok? Vamos colocar a viscosidade também da água, Ni underline H2O, conforme tabela. Vamos também colocar a viscosidade do óleo, beleza? Vamos também colocar a viscosidade do mercúrio, certo? Bom, também vamos formar os números de Prandtl, tá ok? O número de Prandtl vai ser também necessário os 4 fluidos, o ar, da água, do óleo e do mercúrio. Beleza. Agora nós podemos calcular os números de Reynolds locais. Então, para cada caso de escoamento de fluido, eu vou precisar discretizar quais serão os números de Reynolds a cada ponto no escoamento com ar, com água, com óleo e com mercúrio. Então, vamos lá. Os números de Reynolds discretizados ponto a ponto, quando eu tenho A escoando, vai ser dado por essa equação, número de Reynolds, né, local para o A, vai ser dado pela velocidade vezes os pontos de x, dividido pela viscosidade cinemática do ar. Bom, vamos também fazer isso para a água, certo? Fazer isso para o óleo, fazer isso para o mercúrio. Beleza.
com os vetores de Reynolds, que são funções, né, do meu vetor de x, da velocidade, das propriedades de viscosidade cinemática de cada fluido, nós podemos ir calcular as espessuras. A espessura da camada limite de velocidade, que vamos chamar de delta, certo? Delta do ar. Então, a espessura da camada limite de velocidade para o escoamento envolvendo o ar vai ser dado por 5x, o número de Reynolds do ar, elevado a menos meio, certo? Então, aqui nós temos os valores das espessuras das camadas limites de velocidade, a espessura da camada limite de velocidade para o ar. Vamos fazer a mesma coisa para a água, certo? Vamos fazer a mesma coisa para o óleo. E vamos fazer também o cálculo da espessura da camada limite de velocidade para o mercúrio. Beleza, está tudo guardado na memória, certo? Agora vamos calcular as espessuras das camadas limites térmicas, certo? Então, para essa, a gente vai chamar a variável de delta underline T para cada, certo? Para o ar, então aqui nós vamos calcular a espessura da camada limite térmica envolvendo escoamento de ar, certo? Onde esse cálculo é dado pela espessura da camada limite de velocidade do ar vezes o número de Prandtl do ar elevado a menos 1/3. Beleza. Então, vamos fazer uma coisa agora para a espessura da camada limite térmica da água, espessura da camada limite térmica do óleo, a espessura da camada limite térmica do mercúrio, certo? Beleza, então está tudo calculado, agora é só montar os gráficos. Bom, então vou mandar aqui uns comandos no MATLAB, qualquer coisa é só vocês me procurar para tirar qualquer dúvida, ou então se buscar fóruns na internet, procurar no Google, ou então usando o help do MATLAB, vocês vão aprender rapidamente a usar esses comandos, certo? Então eu vou plotar as janelas, uma do lado da outra, certo? Então vou usar um comando de subplot, onde primeiramente eu vou desenhar o gráfico da camada limite de velocidade, certo? Então, vou mandar plotar, certo? As camadas limites de velocidade para o ar, para a água, para o óleo e para o mercúrio, certo? Aqui é um comando para que as espessuras das linhas fiquem um pouco mais grossas, tá ok? Beleza, agora eu vou fazer aqui algumas legendas para o gráfico ficar um pouco mais apresentável. Eu vou inserir um título gráfico e uma legenda também, certo? Vou deixar também um grid gráfico e aí nós acabamos de criar o nosso primeiro gráfico, certo? Daqui a pouco eu vou expandir a tela para ficar melhor e depois a gente vai analisar. Agora eu vou plotar o nosso segundo gráfico, que é da camada limite térmica. Então, plotar, aqui vai os valores das espessuras da camada limite térmica para o ar, para a água, para o óleo e para mercúrio, certo? Também vou mandar os comandos para criar as legendas dos eixos, título,
uma legenda também e um grid, certo? Vamos ver como é que os gráficos ficaram no MATLAB. Bom, deixa eu colocar aqui a minha cabeça aqui em algum lugar. Aqui, certo? Bom, deixa eu fazer também uma mudança aqui para ficar ainda mais apresentável esses gráficos. Eu acho que tá bom, certo? Vamos lá. Então, do lado esquerdo, nós temos o gráfico das camadas limite de velocidade e do lado direito o gráfico das camadas limites de temperatura, certo? Térmica. Então, o que você percebe na camada de velocidade é que as maiores espessuras ocorrem para o escoamento com óleo, que já é esperado. Porque se vocês forem lá atrás olhar as viscosidades cinemáticas, a do óleo é muito maior do que, olha só, lá na tabela que eu mostrei, não foi tabela, foi uma lista só, a viscosidade cinemática do óleo do motor é muito maior do que as outras, 550 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Nem se compara aos outros fluidos que estão escoando. Então, por conta do óleo ser um fluido mais viscoso que os demais, a sua espessura de camada limite vai ser muito maior do que a dos outros fluidos, fazendo com que o gradiente de velocidade, né, se perdure por muito mais comprimento, fazendo com que ocorra, né, um atraso na velocidade do fluido de forma, né, muito mais significativa. Não é à toa que os escoamentos envolvendo o óleo, comparado com esses outros três fluidos, eles, né, promovem muito mais perda de carga devido à sua maior viscosidade. Beleza. Os demais fluidos, né, de maneira sequencial, as espessuras da camada limite envolvendo o ar são maiores do que envolvendo a água, que são maiores do que envolvendo o mercúrio. Então, o mercúrio é o fluido que gera as menores espessuras das camadas limites. Se a gente for ver, no ponto em x igual a 40 milímetros, a espessura da camada limite do óleo em x igual a 40 milímetros vai dar um valor de 0,02345 metros. No escoamento de ar em x igual a 40 milímetros, a espessura é de 0,003986, envolvendo a água 0,009263 metros, e com mercúrio 0,003362 metros. Bom, observando agora a camada limite térmica, o que se observa é que voltando aqui, na camada limite térmica, o que se observa é que a menor camada limite que possui menores espessuras envolvendo o escoamento de água e a maior envolvendo o escoamento de ar. Então você já percebe, se for olhar a fórmula, a espessura da camada limite térmica ela é dependente da espessura da camada limite de velocidade e também do número de Prandtl, certo? Sendo que, se você lembrar do número de Prandtl é a razão entre a viscosidade, né, cinemática do fluido sobre a difusividade térmica. Então, se for pensar na camada limite térmica, a espessura dela ela aumenta conforme a difusividade térmica do fluido diminui, certo? E vocês também sabem que a difusividade térmica do fluido diminui quanto menor é o seu coeficiente de condutividade térmica.
Então, por exemplo, seria já esperado que a, a espessura do óleo não fosse muito grande, certo? Devido a ele não ser um bom condutor de calor. Mas você percebe que a espessura da camada térmica do óleo é um pouco maior, né, que a do mercúrio. Mas isso é por conta, né, que a espessura de velocidade também já era muito maior, então meio que deu uma compensada. Então as relações das espessuras de camada térmica são essas apresentadas e entender que é o que impacta nessa espessura já são efeitos já, né, um pouco mais combinados. Tanto do número de Reynolds, que é a função da viscosidade do fluido, quanto do número de Prandtl também, que também está trazendo um efeito da viscosidade em relação com a difusidade térmica. Beleza? Então vamos resolver mais exercícios para poder ficar ainda mais entendidos desses problemas de convecção. Beleza? Valeu, abraço.